nós vimos a associação que existe entre atores e casos de uso. Mas um caso de uso ele pode estar associado também a um outro caso de uso. E isso se dá de três formas distintas. Pode ser inicialmente por uma generalização ou especialização, que é quando os casos de uso eles são descritos em versões mais especializadas de outros casos de uso. Pode ser também por inclusão, quando um caso de uso é incluído como parte de outro, ou pode ser uma extensão, quando um caso de uso ele estende o comportamento de um outro caso de uso. Então vamos ver cada um desses três casos. Então, primeiramente, a inclusão. Significa que um caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso. E isso a gente usa quando há uma porção de comportamento que é similar ao longo de um ou mais casos de uso e a gente não quer repetir essa descrição. Então, bom, como assim? O que significa? Imagine uma situação que você tenha as opções no seu caixa ATM lá no banco. Então, o que você pode fazer? Vamos supor que você vai obter um extrato, realizar um saque ou realizar uma transferência, né? Imagine que sejam essas três opções. Então, se eu te perguntar, como é que você faz para obter um extrato? Aí eu coloco o cartão de crédito, o cartão do banco, eu informo minha senha, me identifico e aí eu faço as operações específicas de extrato. Aí como é que você realiza um saque? Eu insiro o meu cartão, eu informo a minha senha, eu me identifico, né? E aí eu faço as operações específicas de saque. E a mesma coisa com a transferência. Eu coloco o cartão, eu insiro minha senha, né? Me identifico e aí eu consigo fazer então as operações específicas de transferência. Então, observem bem, essa parte toda de fornecer a identificação, ela é comum nos três casos de uso: obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Então, se eu tivesse que descrever isso, eu descreveria nesses três casos de uso, a parte inicial exatamente igual, totalmente idêntica. Então, em vez de eu repetir isso 3 vezes, eu crio um caso de uso que vai ser o caso de uso de fornecer identificação, que vai ser incluído nesses 3 casos de uso. Então, como é que ficaria o nosso diagrama nesse caso? O cliente interagindo com o caso de uso, obter extrato, com o caso de uso realizar saque e com o caso de uso realizar transferência. E aí a gente observa um novo tipo de associação. É representado por uma linha pontilhada que parte daquele caso de uso que inclui em direção ao caso de uso que é incluído. Então, o obter extrato segue a partir dele uma linha pontilhada direcional para fornecer identificação. E o estereótipo desse tipo de associação, que é uma associação do tipo include, que é a inclusão. Então, realizar saque, realizar transferência, a mesma coisa. O ator interage com esses 3 casos de uso e esses casos de uso, então, interagem com fornecer identificação. O que a gente ganha com isso? Fica um modelo mais simples, mais leve. Na hora de eu descrever esses casos de uso, eu tenho menos coisas para descrever e eu não preciso repetir essa descrição. Correto? Bom, lembrando de um detalhe, esse caso de uso fornecer identificação, ele vai ser adicionado, ele vai ser incluído nos demais incondicionalmente. Tá? Então, imagina uma outra situação, vamos pensar num sistema de venda que eu tenho uma forma de incluir, de consultar o meu cliente, mas também eu tenho como consultar o cliente na hora que eu estou vendendo. Eu vou vender para um cliente e eu preciso consultar os dados dele. Então, eu tenho o caso de uso de consultar cliente, mas toda vez que eu for incluir uma venda, eu vou necessariamente consultar o meu cliente. Então, eu não vou descrever esse caso de uso 2 vezes, ou esse conjunto de ações 2 vezes. Eu vou fazer o caso de uso consultar cliente, e na hora que eu fizer o caso de uso venda, eu vou ter um ponto de inclusão para o caso de uso consultar cliente.
A outra forma de relação é de extensão. Significa que o caso de uso base incorpora implicitamente o comportamento de outro caso de uso em um local especificado em sua descrição, como sendo um ponto de extensão. O caso de uso base poderá permanecer isolado, mas sob certas circunstâncias, seu comportamento pode ser estendido para o comportamento de outro caso de uso. Bom, e aí tá com um negrito aqui para a gente lembrar bem. Ele vai modelar um comportamento que é opcional. Tá? Então, diferentemente da inclusão, que ele vai incorporar incondicionalmente, aqui na extensão ele vai incorporar baseado em uma condição, ou seja, para atender uma situação de exceção. Então, imagina esse exemplo aqui, né? Um editor de texto que eu tenho casos de uso, editar documento. No cenário típico desse caso de uso, o ator abre o documento, modifica, digita seu texto, salva e fecha. Só que ele pode desejar, então imagina que isso não esteja automático, ele pode desejar em determinado ponto fazer a verificação ortográfica desse documento. Então ele pode também realizar a substituição de um texto para o outro, então ele vai localizar e vai substituir um texto. Ou seja, essas duas ações elas são situações de exceção, portanto elas são extensões do caso de uso editar documento. Então o caso de uso editar documento, ele vai acontecer de ponta a ponta, né? Eu entro, eu digito, eu salvo, eu faço as modificações e eventualmente eu posso querer, por exemplo, fazer uma verificação ortográfica. Eu posso eventualmente querer fazer uma substituição de um texto, né, de uma palavra no meu texto. Então, a gente estabelece aí uma relação de extensão. Olha só como é que fica. O escritor edita documento. E aí, observem que agora a gente mudou o direcionamento dessa associação. Ela é uma linha pontilhada, só que ela parte do caso de uso substituir texto, que é o caso de uso estendido, para o caso de uso editar documento, que é aquele caso de uso que vai receber essa extensão. Então, aqui a gente diz que substituir texto estende o caso de uso editar documento. Aqui a gente disse que o obter extrato inclui a fornecer identificação. Ok? Então, corrigir ortografia estende editar documento, ou seja, corrigir ortografia vai atender uma situação específica ou vai atender uma eventualidade do caso de uso editar documento. Vai atender uma situação de exceção no caso de uso editar documento. A generalização ela pode existir entre dois casos de uso ou entre dois atores. Tá? Então, aqui a gente mais uma observação que a gente pode ter relação entre atores também, mas apenas a realização de generalização. Então, permite que um caso de uso herde características de um outro caso de uso, que é mais genérico, ou permite que um ator herde características de um outro ator mais genérico. Então, o caso de uso herdeiro pode especializar o comportamento do caso de uso base, ou o ator, que é herdeiro, pode especializar o comportamento de um ator que é base. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui, olha. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma herança entre atores. Olha o que acontece. Eu tenho um usuário comum no meu sistema. Qualquer usuário do meu sistema pode reservar livro e qualquer usuário pode pesquisar no catálogo. Mas só tem um tipo de usuário, ou seja, um usuário especializado, que é o professor, que pode solicitar compra de título. Então, quais são as atribuições de um professor? Ele pode reservar livro, porque ele é um tipo de usuário. Ele pode pesquisar catálogo, porque ele é um tipo de usuário.
e ele pode solicitar compra de título. E somente esse tipo de ator, que é o professor, pode solicitar compra de livro. Correto? Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma especialização entre casos de uso. Olha só, aqui o meu ator, que é o cliente, ele vai realizar pagamento. Mas quando ele vai realizar pagamento, tem duas formas diferentes que ele pode fazer. Realizar pagamento com cartão de crédito e realizar pagamento com dinheiro. Então, o passo a passo, o fluxo de ações, nesse caso de uso, realizar pagamento com cartão de crédito, é diferente do fluxo de ações de realizar pagamento com dinheiro. Então, mas tudo é realizar pagamento. Algumas coisas são específicas do cartão de crédito e algumas coisas são específicas do pagamento com dinheiro. Então, a gente diz aí que há uma forma mais especialista de realizar pagamento com cartão de crédito ou uma forma mais especialista de realizar pagamento com dinheiro. Então, há aqui uma especialização e aqui o realizar pagamento, uma generalização desses outros dois casos de uso. Tá? Então, fica caracterizado que é a mesma coisa, que tudo é realizar pagamento, porém, a sequência de ações é que vai mudar um pouquinho. Bom, o que a gente pode concluir então? Que o diagrama de caso de uso ele é muito interessante para dar uma visão geral do sistema com seus atores e com seus casos de uso. Com esse diagrama podemos ter uma ideia do tamanho do sistema, podemos saber da sua complexidade e podemos entender também como que o meio externo vai se comunicar com o nosso sistema. Então, qual é a visão que a gente tem que é externa ao sistema, olhando para dentro dele, o que ele permite a gente fazer. Lembrando que a gente está falando de requisitos funcionais que devem ser atendidos pelo sistema. Tá? Então, a gente está tratando apenas as funcionalidades do nosso sistema.